Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Sabe, queridos, que nós passamos por momentos bons e passamos por momentos difíceis. E aqueles momentos difíceis, há momentos que parece que nós vamos naufragar. Dá vontade de desistir. Dá vontade às vezes de chutar o balde. Dá vontade de fugir. Isso é natural, é humano. Mas o Senhor Jesus, Ele é o nosso referencial. Ele é aquele ao qual nós procuramos imitá-lo. Ele não fugiu. Ele foi e cumpriu a sua missão. E foi até o final. E teve uma morte de cruz. Mas Ele venceu. E pela sua vitória nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Por causa dele, nós sabemos que a guerra já é nossa vitória. Podemos perder algumas batalhas, e algumas batalhas nós vamos perder, mas no final é vitória, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar agora. Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos, ó Pai, que somos teus. Reconhecemos, ó Pai amado, que precisamos, carecemos de Ti, e sem Ti realmente nós não podemos fazer absolutamente nada, mas contigo nós somos mais do que vencedores. Aquieta agora, Pai amado, a nossa alma. Aquieta, Pai amado, as nossas emoções. Talvez estejam abaladas, mas o Senhor é o Deus de paz. O Senhor é o Deus que traz tranquilidade para a nossa alma, e nós podemos descansar em Ti. Por isso agora, Pai, nós nos submetemos ao Teu senhorio. E agora, Pai amado, nós te pedimos pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. E aquieta a nossa alma, tira toda perturbação, toda inquietude, que nesse momento em diante nós possamos nos concentrar em Ti e aprender e colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Continuamos ainda em pé. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, palavra muito conhecida também. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Deus amado, Deus bendito, nós sabemos que o Senhor zela e vela pela Tua palavra, e a Tua palavra não volta vazia, sem cumprir com o propósito. Cumpra com o Teu propósito, com a Tua palavra, nesta noite agora, ó Pai. Abre, Senhor amado, nossos ouvidos espirituais, e que nós possamos ter a coragem de obedecer a Tua voz, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos.
Só para orientação e instrução, os casais podem ficar juntos, as cadeiras juntos, tá? Que é uma nova regra, é possível agora a partir de então. Até então não podia. Queridos, quando nós lemos essa passagem, o que nós estamos vendo aqui? Qual é a comparação? O que o autor está falando? Ele está falando de uma corrida. É como se nós estivéssemos num grande ginásio e lá vários corredores correndo para ver quem era campeão, quem seria o vencedor. Então, o autor, que nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, alguns achavam que era Paulo, depois outros Barnabé, outros Apolo, ninguém sabe, no entanto, mas é um livro fantástico. E ele fala realmente de uma corrida, de uma maratona, e que quem chegar no final dessa maratona já é vencedor. Primeiro vamos entender o efeito histórico da maratona. Em 490 a.C., haviam guerras, e nós temos as guerras médicas, que nós chamamos de guerras médicas. Eram o Império Persa contra o Império que estava se formando grego. E lá na Grécia, próximo de Atenas, num local chamado Maratona, havia uma guerra muito violenta, cruel, e os persas estavam em maior número, tinham melhores soldados, mas os gregos, principalmente os atenienses, eles estavam lutando pelas suas famílias, e eles deixaram só as mulheres e as crianças na cidade, e lá eles deixaram uma ordem: se dentro de 24 horas não viesse ninguém para avisar que eles tivessem derrotado o inimigo, ou seja, eles ganharam a guerra, as mulheres iriam matar as crianças e depois elas iriam se matarem. Essa era a situação. A guerra ela foi mais violenta e mais demorada que os generais, os comandantes imaginavam. E no momento da guerra, onde os gregos estavam realmente derrotando e a vitória seria consumada, eles viram que o tempo passou muito rápido, e o general chamou um soldado que era bom de corrida e deu a mensagem para ele entregar para a cidade que eles tinham vencido a guerra. E esse soldado correu o mais rápido possível. Quando ele chegou na cidade, ele apenas pôde falar algumas palavras. Ele disse: nós vencemos a guerra. E logo suspirou e morreu. Eu fico imaginando aquele soldado, talvez você, na pele daquele soldado, correndo, porque se você não chegasse no momento oportuno, você realmente veria a desgraça, porque você se atrasando, talvez você fosse culpado da morte de uma cidade inteira. Mulheres e crianças seriam mortos. Então essa era a situação. Então a maratona acabou ficando esse nome por causa dessa situação, desse fato. Então os gregos e depois os romanos tinham por costume a corrida, a competição. Isso estava na cultura deles. E agora esse autor pega esse fato histórico e faz uma correlação entre uma corrida, uma maratona e a vida do cristão. Pastor, o senhor está dizendo então que a nossa vida é comparada com uma maratona? Sim. Então essa introdução é para dizer que a nossa vida é uma maratona. A nossa vida é uma corrida. E a palavra de Deus aqui diz, então, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, ou seja, ele está finalizando uma ideia. E qual é a ideia que está finalizando? A ideia do capítulo 11. E o que fala do capítulo 11? Fala sobre os heróis da fé, sobre homens
mulheres que foram mártires, testemunhas, referências de fé. Então ele está dizendo: olha, essas pessoas nessa galeria são exemplos a serem seguidos. É para nós olharmos para eles e verem como eles se posicionaram, quais as atitudes que eles tiveram, e para nós fazermos o mesmo. Então, quando eu olho para Abraão, por exemplo, eu vejo o amigo de Deus, o pai da fé, aquele que não titubeou, aquele que obedeceu à voz de Deus e saiu para uma terra estranha. E o que eu aprendo? Que eu preciso fazer o mesmo. Se Deus falou, está falado. Eu creio de capa a capa na palavra de Deus. Se Deus mandou, eu me submeto ao seu senhorio. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor. Isso é fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção dos fatos que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio. Ou seja, eu não me movo por aquilo que eu sinto, eu não me movo por aquilo que eu penso, mas eu me movo por aquilo que está escrito, porque aquilo que está escrito é a voz de Deus, é a palavra de Deus, e tem uma direção certa para a minha vida. Se eu entendo isso, o que eu vou fazer? Apenas me submeter, obedecer. Quando eu olho para os heróis da fé, eu vejo, por exemplo, José. José é um homem de Deus, um jovem sonhador, mas tinha muitos conflitos familiares. Ou seja, eu vejo que ele também teve problemas na família, também teve divergência entre irmãos. Então, quando eu tenho uma família e há divergências, para onde eu vou seguir o exemplo de José. Quando eu vejo, por exemplo, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia não passa por cima dos pecados, das deficiências, das fraquezas, das pessoas que aqui estão listadas, e diz que Davi pecou e errou muito. Ele adulterou, ele planejou a morte do marido de Betseba, qual foi a sua esposa posterior, mas então ele errou muito. Mas isso não quer dizer que ele não teve uma segunda chance, e Deus deu para ele uma segunda chance, e depois dessa segunda chance, ele foi um ótimo pai para Salomão. Ele se corrigiu o rumo dele, no qual ele tinha errado anteriormente. O que eu entendo e compreendo assim? Eu também erro, mas se eu me arrepender e corrigir meu rumo, Deus vai me abençoar. Eu vou ter que colher o que eu plantei, de bom e também de ruim, mas eu tenho uma segunda chance. Então eu olho os heróis da fé, o que eu compreendo? São referenciais para mim hoje. São pessoas extraordinárias, os quais têm histórias aqui na Bíblia, e se eu entender e seguir, eu vou ser uma pessoa melhor. Estão entendendo, queridos? É isso que está falando dessa palavra. Então aqui diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Essa palavra testemunha aqui no grego significa mártir. O que significa mártir? Aquele que está apto a viver por Cristo e também apto a morrer por Cristo. Queridos, eu não sei qual é o pior, se é viver por Cristo ou morrer por Cristo, porque o morrer, a Bíblia diz que é lucro. Ou seja, se alguém vai nos matar, a morte, na verdade, ela não é o fim. A morte é um recomeço, é o começo de uma história real para nós, uma nova história, uma nova vida. A vida verdadeira, ela vai começar no momento que nós partirmos, porque aqui nós somos apenas
peregrinos, estamos de passagem nessa terra, nós não trouxemos nada e não vamos levar nada. Do pó nós viemos e ao pó nós vamos retornar. Quando eu entendo essa verdade, essa realidade, o que eu vou fazer? Eu vou viver bem, eu vou progredir, eu vou prosperar, porque a Bíblia diz que Deus abençoa. O que é bênção? Baraque, é liberar para prosperar, e Deus quer que o seu povo seja próspero, Deus quer que nós tenhamos vitória, mas o nosso coração, a nossa prioridade não está nas coisas desse mundo. Vivemos, usamos, mas a nossa prioridade, os nossos olhos estão fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque quando o Senhor nos fez, Ele nos fez com duas origens, duas composições. Primeiro, o barro da terra, o pó da terra. Então do pó nós viemos, ao pó nós vamos retornar. E a segunda origem, Ele expirou, soprou sobre as nossas narinas, sobre Adão, o seu fôlego de vida. Então Ele se fez homem, fez alma vivente, no momento que Ele colocou a sua própria natureza. Então por isso que muitas vezes nós ficamos entediados, por isso que muitas vezes parece que nada realmente preenche, está sempre faltando alguma coisa. Aí tu vai e come um doce, não é um doce, tu come um salgado, não é um salgado, tu faz alguma coisa e não adianta, continua aquela inquietação dentro de você. Por quê? Porque nós somos espírito dentro de um corpo, nós somos um espírito que é revestido pela carne, nós somos espírito. Pastor, isso é real? Sim, a palavra de Deus diz que Deus é espírito, e nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, nós somos espírito, só que a parte de Deus que é o espírito, ele está tão profundo de nós, e quando nós nos afastamos de Deus, fica tão longe, e aí nós não ouvimos nem a voz do nosso espírito, quanto mais a voz de Deus. Mas a voz do nosso espírito clama pelo Pai, Abba Pai, Paizinho. Ele tem saudade de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem 1001 coisa e nunca ficam satisfeitas, porque a nossa satisfação, a nossa alegria real é quando nós estamos na presença de Deus. A nossa satisfação real é quando realmente há uma conversão genuína, há um encontro com Deus. É difícil de explicar, mas nós sabemos, o nosso espírito sabe que nós somos de Deus, e pode acontecer 1001 coisa, mas eu não vou abandoná-lo, eu vou permanecer junto dele. Não importa as lutas, as dificuldades, não importa o que vier a acontecer, eu sou do Senhor, e isso para mim basta. Ele é minha força, Ele é minha alegria, eu vivo por Ele e para Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas. Quando isso eu entendo, e eu não consigo às vezes explicar, é porque eu sou convertido, há uma mudança de mente, há agora um desejo ardente de eu agradá-lo, de eu obedecê-lo, não por medo da morte, não por medo do inferno, não por medo de castigos, mas porque eu quero agradá-lo, porque eu o amo, e eu não sei viver mais sem Ele. Amém? Então nós estamos agora nessa corrida, e nessa corrida nós temos pessoas que para nós são referenciais, que são essas testemunhas, que estão nos rodeando não como espectadores, mas como inspiradores, pessoas nas quais nós podemos e devemos nos
inspirar. Agora ele vai adiante e diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Que interessante. Ou seja, há coisas na nossa vida que nos atrapalham, há coisas na nossa vida que nos impede dessa corrida. Por quê? Porque muitos estão correndo, mas não é a corrida cristã, é uma outra corrida, aonde a pessoa só olha para o seu umbigo, onde a pessoa só olha para os bens materiais, aonde a pessoa só olha para si, e tudo gira em torno de si. Na verdade, essa pessoa nunca foi convertida. Ela pode até estar na igreja, mas nunca foi convertida. A corrida começa quando eu me entrego para Jesus e reconheço que eu preciso dele. A corrida realmente começa quando eu dou o primeiro passo, dizer: Senhor, eu me submeto a Ti, não quero mais saber de mais ninguém. Não é religião, não é pastor, não é ninguém que me salva, é o Senhor Jesus que salva. Então eu agora me alisto no Teu exército, eu agora vou correr, decido correr. Pastor, mas tem gente que não entra na corrida? Tem. Olha só, Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, lá enviou 2 anjos, e lá tirou toda a família de Jó. Lá tirou toda a família de Ló. E saindo da cidade, a esposa de Ló olhou para trás, e ela tinha sido advertida que não poderia olhar para trás, senão algo ruim iria acontecer. E o que aconteceu? Foi transformada numa estátua de sal. Por quê? Porque a esposa de Ló saiu da cidade de Sodoma, mas a cidade de Sodoma não tinha saído do seu coração e da sua mente. Estão entendendo, queridos? Outra situação: o jovem rico procurou Jesus, e Jesus perguntou: você guarda os mandamentos? Guardo todos, desde a minha infância. Você quer ser perfeito? Vende tudo e dá aos pobres. E ele era muito rico. O que ele fez? Ele saiu da presença de Jesus. Então ele não começou a corrida cristã. Mas tem um segundo grupo que eles começam a corrida, e começam bem. Vão trabalhar, vão fazer alguma coisa, vão fazer outra, tem obras, tem virtudes muitas vezes, mas eles param no meio do caminho. A Bíblia fala de Judas Iscariotes, traidor. Ele parou no meio do caminho. A Bíblia fala de um tal de Demas, que era auxiliar do apóstolo Paulo, mas que num certo momento ele se afastou, porque ele amou o mundo. Quantas pessoas começam bem e terminam mal? Queridos, é melhor tu começar mal, mas terminar bem. Estão entendendo? É preferível durante a corrida você dar alguns tropeços, cair, mas se levantar, pois a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, ou seja, Deus tem promessa para aqueles que perseverar até o fim. E o que significa perseverar até o fim? É ter disciplina. O que é ter disciplina? É fazer mesmo sem querer. Eu faço porque tem que ser feito, eu faço porque está escrito, eu faço porque o Senhor mandou e acabou. Eu não vou estar discutindo com Deus. Estão entendendo, queridos? Quem sou eu para discutir com Deus? Eu vou me submeter ao seu senhorio, eu vou buscar todos os dias renovar a aliança que eu tenho com Ele. Então a corrida cristã significa, cada dia que eu acordo, eu digo: Senhor, eu estou aqui,
e eu decidi te obedecer. Senhor, eu estou aqui, e esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar no Senhor, eu vou estar cheio de coragem, cheio de vigor, e eu vou para vencer, em o nome de Jesus. Por quê? Se eu tiver essa postura de coragem, de enfrentar os problemas e não fugir, as pessoas que me conhecem, elas vão ver que há alguma coisa diferente em mim. É Deus. Essa é a diferença. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor me mandou, eu vou, porque eu sei que a vitória é certa. Estão entendendo? Se o Senhor me mandou a passar para o outro lado, eu vou. Não importa se no meio do caminho eu enfrentar tempestades, problemas. Eu sei que o barco onde Jesus está não afunda, independentemente dos problemas, independentemente da tempestade. Deus livrou muito desses heróis da fé, como Daniel, por exemplo. Ele livrou Daniel na cova dos leões, e não da cova. Mas outros também foram mortos à espada, outros também foram cerrados ao meio, outros também sofreram, e o próprio Jesus foi crucificado, pagou um preço alto por mim e por você. E ele diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele não está dizendo que a nossa vida agora vai ser um mar de rosa e que os problemas acabaram, porque isso é mentira. Por que os problemas existem? Para fortalecer a nossa fé, para nós ser pessoas mais resilientes. O que é ser uma pessoa resiliente? É uma pessoa que resiste ao fardo, à tempestade, ao vento. É comparado como se fosse uma palmeira, se dobra, mas não quebra, porque as raízes é profunda. A palmeira é comparado com o cristão, ou o cristão é comparado com a palmeira. Quanto mais ela cresce para baixo, mais ela cresce para cima. Quanto mais nós oramos, mais nós meditamos na palavra, mais nós estamos na presença de Deus, mais nós podemos crescer para cima. Crescer para cima sem crescer para baixo é um desastre, é queda, é ruína, é derrota, porque qualquer ventinho pode desestabilizar e fazer a pessoa cair e não levantar mais. Amém? E aí continua: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? Então nós temos uma maratona. De que forma agora eu vou ter que correr? Então, primeiro, ele diz para eu me livrar de todos os pesos. Pastor, o que pode ser um peso na minha vida? Ele fala dos pesos e fala dos pecados. Esse peso era algo comum para os atletas até hoje. Eles colocaram na sua canela pesos para pular o obstáculo, para correr. Por quê? Que no momento que eles tiram esse peso, eles conseguem correr e conseguem ter uma eficácia maior. Estão entendendo? Então eles corriam diariamente com esses pesos. Quando eles tiravam o peso, eles tinham maior ainda eficácia. O que pode ser esse peso na tua vida? Pode ser televisão. Televisão é uma bênção, mas se ela tira o tempo para Deus, ela pode ser uma maldição. Rede social é uma bênção, mas se a rede social tira o teu foco, a tua atenção para Deus, pode ser uma maldição. O que pode ser uma maldição? O peso. Namoro é bênção,
Mas pode ser uma maldição, porque daqui a pouco o namoro pode tirar você da presença de Deus. Muitas coisas na realidade pode ser bênção ou pode ser maldição. Depende muito se aquilo nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus. Amigos, é bênção, mas se esses amigos, entre aspas, nos afastar de Deus, não é bom. Amém. Glória a Deus. De que forma então eu preciso correr, livrando dos pesos, livrando dos pecados? Nem vou falar muito de pecado, queridos. Vocês sabem, pecado é errar o alvo, pecado é aquilo que desagrada a Deus, pecado é aquilo que faz nossa consciência ficar pesada, porque a nossa própria consciência já nos acusa quando a gente faz algo errado. Então, de que forma eu preciso correr? Olhando fixamente para Jesus. Sabe o que eu penso e eu vejo isso? Foco, atenção focada em Jesus. Pastor, mas eu posso tirar o foco e os olhos de Jesus? Pode. Como é que eu sei que eu tirei os meus olhos de Jesus? É muito simples. Quando você está focado em Jesus, você é paciente. Quando você está focado em Jesus, você tem coragem, tem ousadia, tem determinação, tem vida, tem ânimo. Mas quando você começa a tirar os olhos de Jesus, você começa a ser reclamando. Sempre reclamando. Você começa a ver os erros na vida dos outros. Você começa a fazer fofoca. Você começa a mentir. Você começa a fazer tudo aquilo que a carne tem desejo de fazer. Então, se você está agindo dessa forma, você tirou os olhos de Jesus. Havia uma mulher muito bonita, uma princesa, e essa mulher era cobiçada por muitos homens, pessoas influentes, e ela agora queria saber qual o homem que realmente poderia tê-la. E ela daí fez uma corrida. Quem chegasse na frente dessa corrida seria e levaria a mão dela em casamento. E muitos homens começaram a correr, e tinha um homem que queria muito ela, era apaixonado por ela. Só que ele era um pouquinho mais velho que os outros concorrentes. Os outros concorrentes eram mais novos, mais cheio de vigor, cheio de energia, e ele ficou um pouquinho para trás. Mas ele, focado nela, deu de tudo. E quando estava chegando no final, para poder vencer, tinha um ainda mais novo que ele, estava na frente dele. Pegaram e jogaram umas moedas de ouro. E ele olhou para a moeda de ouro e tropeçou e caiu. E o mais velho não olhou para a moeda, olhou e estava olhando para a reta final, para o prêmio, e venceu. O que isso representa? É a mesma situação. Vai haver e há em nossas vidas coisas que vão tentar nos tirar nossa atenção, tentar tirar nosso foco do Senhor Jesus, que às vezes nem é pecado, mas tira a nossa atenção. Se os nossos olhos estiverem fixados em Jesus, não importa o que colocar em nossa volta, nós não vamos desviar os olhos dele. Estão entendendo, queridos? Quando eu estou meditando na palavra de dia e de noite, como diz o Salmo 1, eu estou com os olhos fixados em Jesus. Quando eu estou procurando agradar a Deus, eu estou com os olhos fixados em Jesus. Quando eu procuro fazer a vontade de Deus, ser uma pessoa melhor, eu estou com os olhos fixados em Jesus. Quando eu procuro obedecer a palavra, ser um bom marido, um bom pai, eu estou com os olhos fixados em Jesus. Mas se porventura eu deixar Jesus como prioridade, botar outras coisas qualquer, aí eu posso tropeçar e cair.
Estão entendendo? Amém? Como eu tenho que correr? Com perseverança. Perseverança. O que é perseverança? É manter o ritmo, manter o foco, é saber que a minha corrida não é uma corrida rápida, mas é uma corrida de resistência. E eu tenho um inimigo, que esse inimigo pode me derrotar. Pastor, quem é o seu inimigo? Eu olho para ele todos os dias quando eu me levanto e vou no espelho. O inimigo que pode te derrotar não é nem o diabo. Ele tem poder? Pode. Ele tem muito poder. O inimigo não é o pecado, embora que o pecado te derrote também. Mas o teu pior inimigo é você. Quantas pessoas começaram essa corrida e no meio do caminho se apaixonaram, casaram, e aí depois o marido não quer mais que a esposa venha na igreja, não quer mais Jesus. Estão entendendo, queridos? Quantas pessoas começaram bem, mas lá no meio do caminho se envolveram com alguma coisa, com droga, com bebida, e desistiram de Jesus. Então por isso que eu digo hoje, o teu maior inimigo é você mesmo. Você pode ser teu maior amigo, ou você pode ser o teu pior inimigo, porque essa corrida chamada vida cristã, carreira cristã, só termina quando você chegar no fim e o sonho de ser, chegou a hora. Vem para cima. Estão entendendo, queridos? De que forma eu tenho que correr? Eu tenho que correr com fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe, e que é recompensador, galardoador. Sabe que tem pessoas que elas não se acham merecedoras de nada, não se acham merecedoras das bênçãos de Deus. Queridos, se Deus tem uma bênção para mim, eu quero a minha. Estão entendendo? Eu agarro. Por quê? Foi Deus que me deu e acabou. Agora a bênção que Deus me dá, o meu coração não está nela, o meu coração está no Senhor. É diferente. Eu uso a bênção, uso o dinheiro. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas o dinheiro se transforma num péssimo e cruel senhor. Amém? Estão entendendo? Dinheiro é bom? É claro que é bom. Nunca na Bíblia foi falado que o dinheiro é mau, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se extraviaram, muitos se perderam por causa disso, porque a Bíblia diz: não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que significa riquezas, dinheiro. Então dinheiro é bom? É para ser usado sim, com sabedoria e prudência. Como nós devemos correr? Agora, por que correr? Porque há uma recompensa. Amém? Há uma recompensa. Qual é a recompensa? É dinheiro? É pedra preciosa? Não. A recompensa é a vida eterna com Jesus. A recompensa é ser como Deus é, porque assim como Ele é, nós seremos transformados como um piscar de olhos, e assim como Ele é, nós seremos. Queridos, vocês conseguem compreender a profundidade dessa palavra? Quantas pessoas hoje não conseguem nem caminhar direito? Quantas pessoas hoje entrevadas numa cama? Quantas pessoas hoje com problema de locomoção? Quantas pessoas hoje não conseguem falar direito? Mas quando o Senhor vir,
O nosso corpo mortal vai se revestir da imortalidade. O nosso corpo corrupto vai se revestir da incorruptibilidade. Ou seja, nós seremos transformados como o Senhor é. E onde Ele estiver, para sempre, nós estaremos com Ele. Essa é a maior recompensa. Por isso, não importam as lutas, não importam as provações, não importam as tentações, eu vou dizer não, porque quando o Senhor me chamar, eu quero estar preparado para subir e abraçá-lo e beijá-lo, porque eu sei que nunca mais ninguém vai me separar do amor que está em Cristo Jesus. Estão entendendo, queridos? Então, independentemente de qualquer coisa, eu decidi chegar até o fim. E quando chegar até o fim, eu quero falar o que Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Estão entendendo? Não importam as lutas, não importam as provações, não importam as tentações, eu decidi, estou focado em Jesus. E aí nós vamos ter a vida verdadeira, que já começa aqui. Eu começo a desfrutar aqui, mas quando eu estiver lá no céu, aí sim vai haver plenitude de vida, vida abundante. O Senhor vai limpar todas as lágrimas, nenhuma mais vai existir, nenhum problema mais físico, emocional vai ter. Por quê? Eu vou ser completo, a minha identidade vai ser total em Deus. Então vale a pena, queridos, é uma corrida que vale a pena. Amém? Se você crê nisso, fique em pé agora. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que essa palavra falou contigo. Você precisa focar os teus olhos em Jesus. Talvez você não esteja conseguindo fazer isso. Talvez tenha muitas coisas que compitam com o Senhor, mas o Senhor quer te dar força. Coloca a mão na altura do teu coração agora. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos em teu nome, porque cremos, acreditamos em ti. Realmente, ó Pai, muitas vezes eu deixo que muitas coisas, ó Pai, tire o foco, tire a atenção do Senhor, mas eu sei que eu não quero mais isso para a minha vida. Por isso agora, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, que eu possa me concentrar e focar em Ti. Eu posso fazer um monte de coisas, eu posso ser bom em muitas coisas, mas o meu foco é no Senhor, e eu não vou tirar os meus olhos de Ti, independente, ó Pai amado, de qualquer coisa que acontecer. Em primeiro lugar, o Senhor na minha vida, depois o restante das coisas. Por isso agora, Pai, me dê forças para eu poder praticar isso, colocar na minha vida dia após dia, e todos os dias eu decidi pelo Senhor, em o nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, e aplauda o Senhor porque Ele merece. Aleluia, glória a Deus.